Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é esse tapete super lindo. Eu fiz ele inspirado em quarto infantil, então por isso usei as cores bem clarinhas. E ficou muito fofo, não é mesmo? Nosso tapete ficou com 60 centímetros de largura por 90 centímetros de comprimento. Ficou um tamanho muito bom, não é mesmo? Então espero que vocês gostem da aula de hoje. Se está gostando desse modelinho, já deixe seu joinha aqui no vídeo. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, inscreva-se para receber as próximas novidades. Confira a seguir a lista de materiais para a confecção do nosso lindo tapete. Para a aula de hoje, vamos utilizar um novelo de barroco Max Color, número 6. Esta é a cor rosa candy, número 3526. Também vamos utilizar o novelo de barroco Max Color, também na numeração 6. Esta é a cor polar, 8088. Os dois novelos de 400 gramas. Também vamos utilizar uma agulha de crochê de 4 milímetros e tesoura para os arremates. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos dar início com 70 correntinhas. São 68 correntes, mais 2 para virar o trabalho. Nós vamos voltar na quarta corrente a contar da agulha. Então, 1, 2, 3. Aqui na quarta, um ponto baixo. E agora nós vamos trabalhar até o final da correntinha, com um ponto baixo para cada correntinha de base. Então, introduz a agulha na correntinha, laça o fio, ficou 2 laçadinhas, tira as 2 de uma vez só. E assim nós vamos trabalhar até o final da carreira. Então, vou trabalhar com um ponto baixo para cada corrente de base e volto a mostrar a continuação para vocês. Trabalhei minha carreira com um ponto baixo para cada ponto de base e vai ficar desta forma. A próxima carreira também será de pontos baixos. Essa carreira nós vamos iniciar com uma corrente e trabalhar com um ponto baixo para cada ponto baixo de base. No total, teremos 68 pontos baixos na carreira. Um para cada ponto baixo da primeira carreira. Então, vou trabalhar desta forma. Até o final da carreira, um ponto baixo para cada ponto de base, até o finalzinho. No total, 68 pontos baixos. Eu volto a mostrar para vocês a continuação. Trabalhei até o final da carreira com um ponto baixo para cada ponto de base, totalizando 68 pontos. Agora, nós vamos alongar a laçada da agulha, vamos pegar o novelo e passar aqui por dentro dele. Puxa até que se forme o nozinho, desta forma, e vamos reservar ele. Agora, vamos emendar o fio polar bem em cima do último pontinho baixo, aqui onde está o fio rosa, onde acabamos de fazer o nozinho. Aqui eu vou iniciar com um ponto baixo, desta forma, e subir 2 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. O nozinho vai ficar aqui do lado. Agora, nós vamos trabalhar com um ponto alto para cada ponto de base, desta forma. Então, trabalha com um ponto alto para cada pontinho baixo de base, totalizando 68 pontos altos, um ponto em cima de cada ponto de base. Então, vou trabalhar desta forma até o final da carreira e volto a mostrar para vocês a continuação do nosso tapete. Trabalhei toda a minha carreira com um ponto alto para cada ponto de base e vai ficar desta forma. A próxima carreira será em pontos baixos. Inicia com uma corrente, vem aqui em cima do primeiro ponto alto. E agora, vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto de base. No total, 68 pontos baixos na carreira.
um ponto para cada ponto alto. E vai ficando desta forma. Então, nós vamos trabalhar com um pontinho baixo para cada ponto de base até o final da carreira. Então, eu volto a mostrar para vocês a continuação do tapete. Trabalhei toda a minha carreira com um ponto baixo para cada ponto de base e vai ficar desta forma. Agora, da mesma forma que fizemos com o fio rosa, vamos alongar o ponto. Vamos passar o novelo por dentro da laçada e puxar o fio até formar um nozinho aqui no final, desta forma. Agora, nós vamos trabalhar com o fio rosa. Então, nós vamos pegar este fiozinho, eu vou introduzir aqui em cima do último ponto, a agulha desta forma, deixando o fio cinza para trás do trabalho. Vamos laçar o fio rosa desta forma e subir uma corrente. Vamos voltar aqui no mesmo ponto de base e fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar 14 pontos baixos. Então, aqui já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos baixos. E vai ficar desta forma. Agora, nós vamos dar 3 laçadas na agulha para fazer um ponto alto triplo. Vamos contar 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Na direção do quarto ponto, vamos vir aqui no ponto rosa. Notem que no ponto baixo tem essa laçadinha na parte de trás. É nessa laçadinha que nós vamos introduzir a agulha. Desta forma. Agora, tira de 2 em 2 para formar o ponto alto triplo. Pula um ponto de base. No próximo, vamos fazer um ponto baixo. Aqui serão 2 pontos baixos de espaço. Desta forma. Novamente, 3 laçadas na agulha. Vamos voltar aqui na direção do primeiro ponto, ou seja, vamos pular 2 pontinhos de base e vir no terceiro. Da mesma forma, vamos introduzir a agulha na alcinha de trás e tirar de 2 em 2 para formar o ponto alto triplo. E aqui, formou o nosso primeiro xizinho. Pula um ponto de base, no próximo, um ponto baixo. E agora, vamos repetir esta sequência até o final da carreira, sempre com 14 pontos baixos. Conta 4 pontos, 1, 2, 3, 4. Na direção do quarto pontinho, vamos fazer um ponto alto triplo, pegando na última carreira de pontos baixos, nessa alcinha que fica atrás do ponto baixo. 2 pontos baixos de espaço, um ponto alto triplo, voltando 3 pontinhos para trás. 14 pontos baixos, um xizinho, 14 pontos baixos, um xizinho. Essa será a sequência da carreira. Então, vou repetir essa sequência até o final da carreira, sempre com 14 pontos baixos, um X, 14 pontos baixos, um X. E eu volto para mostrar para vocês a continuação do nosso trabalho. Então, aqui eu repeti a sequência, 14 pontos baixos, um ponto alto triplo na direção do quarto ponto, pegando na última carreira rosa, 2 pontos baixos de espaço e um ponto alto triplo, voltando 3 pontinhos para trás. Então, sempre será 2 pontinhos de espaço, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então, repetir 3 vezes a sequência. 14 pontos baixos, um X. 14 pontos baixos, um X. 14 pontos baixos, um X. E finalizei com 14 pontos baixos. Agora, eu vou mostrar a continuação do nosso tapete.
Essa carreira será apenas em pontos baixos, então inicia com uma corrente e trabalha um ponto baixo para cada ponto de base. No total, teremos 68 pontos baixos na carreira. Um pontinho em cima de cada ponto baixo de base e também um pontinho em cima de cada ponto alto triplo. Então, aqui no ponto alto triplo, também trabalha com um ponto baixo. Então, vou repetir essa sequência até o final da carreira, dando um total de 68 pontos. E eu volto a mostrar para vocês a continuação do nosso tapete. Trabalhei toda a minha carreira, um ponto baixo para cada ponto de base, inclusive em cima do ponto alto triplo. No total, 68 pontos na carreira. Agora, nós vamos pegar aqui a laçadinha, alongar e passar o fio rosa por dentro da laçada. Puxa todo o fio e agora vamos trabalhar as próximas carreiras. Essa carreira nós vamos trabalhar com fio cinza. Será igual às duas carreiras cinzas anteriores. Então, vou iniciar aqui bem em cima do pontinho baixo, vou laçar o fio e aqui subir 3 correntinhas. Desta forma. Tá laçada, introduz no próximo ponto de base um ponto alto. Tá laçada, introduz no próximo ponto de base um ponto alto. E assim nós vamos trabalhar até o final da carreira. Um ponto alto para cada ponto baixo de base. Então, vou trabalhar uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto baixo, exatamente igual a primeira que fizemos. Então, é um ponto alto para cada ponto baixo cor-de-rosa de base, e em cima do ponto alto, uma carreira de ponto baixo. Um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Então, vou trabalhar essas duas carreiras, exatamente igual a essas duas, e eu volto a mostrar para vocês a continuação do tapete. Trabalhei as duas carreiras com fio cinza, então, é uma carreira de ponto alto, um ponto alto em cima de cada ponto de base, e uma carreira de ponto baixo, um ponto baixo em cima de cada ponto alto de base. Essas duas carreiras são exatamente iguais a essas duas que fizemos aqui embaixo. Da mesma forma, eu fiz o nozinho, alonguei a laçada e passei o novelo por dentro, formando aqui o nozinho. Agora, nós vamos trabalhar com o fio rosa. Então, vou introduzir a agulha bem no pontinho inicial, aqui no ponto cinza, laçar o fio e fazer uma corrente. Volta aqui no mesmo ponto de base, um ponto baixo. E agora, nós vamos trabalhar com um ponto baixo para cada ponto baixo de base, até o final da carreira, dando um total de 68 pontos baixos. Então, esta carreira não terá xizinho, será apenas pontos baixos. Então, nós vamos até o final da carreira, com um ponto para cada ponto de base, 68 pontos, sobe uma correntinha e volta com 68 pontos novamente. Então, serão duas carreiras de ponto baixo, ponto em cima de ponto, na cor rosa. Então, vai com ponto baixo até o final, sobe a correntinha e volta com ponto baixo novamente. Então, vou trabalhar duas carreiras de ponto baixo na cor rosa e eu volto a mostrar para vocês a continuação do nosso tapete. E aqui vai uma dica muito importante: todas as carreiras cinzas serão exatamente iguais. Então, sempre que vamos trabalhar com fio cinza, é uma carreira de ponto alto e uma de ponto baixo. O que vai mudar é as carreiras que vão ter o X. Então, aqui tivemos 3 xizinhos. Na próxima repetição, não tivemos X. E agora, na próxima, será um pouquinho diferente também. Então, agora vamos para a continuação do tapete. Aqui eu dei o nozinho final do fio rosa. Então, alonguei o fio e passei o novelo por dentro, igual fizemos das outras carreiras. Notem que fica esse fiozinho aqui na lateral. Mas não se preocupe que isso daqui vai ficar escondidinho depois no acabamento. Então, agora vamos trabalhar com fio cinza. Introduz a agulha no primeiro pontinho da carreira anterior e sobe 3 correntinhas. Todas as carreiras de ponto alto inicia com 3 correntes e as carreiras de ponto baixo com uma corrente.
Dá a laçada, introduz no próximo ponto de base, tira de 2 em 2. E assim nós vamos trabalhar até o final da carreira. Então, será um ponto alto para cada ponto de base, igual a carreira cinza anterior. Então, vai com um ponto para cada ponto de base até o final da carreira, 68 pontos. Na volta, sobe uma corrente e trabalha com um ponto baixo em cima de cada ponto de base, igual às carreiras anteriores. Então, sempre no lado direito vamos ter ponto alto e no lado avesso ponto baixo aqui na parte cinza. Então, vai até o final da carreira, 68 pontos, sobe uma corrente e volta com 68 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. Então, vou trabalhar a carreira cinza, igual essa carreira anterior, essa repetição anterior, uma carreira de ponto alto, uma de ponto baixo, e eu volto a mostrar para vocês a continuação do tapete. Então, aqui eu trabalhei as minhas duas carreiras na cor cinza, uma de ponto alto no lado direito, uma de ponto baixo no lado do avesso. Então, as carreiras cinzas sempre são iguais. Agora, eu vou mostrar para vocês a segunda parte aqui dos xizinhos, que será um pouco diferente aqui da primeira parte. Então, vamos lá? Então, aqui eu fiz o nozinho da parte cinza, e agora vamos para a segunda camada do ponto xizinho. Então, introduzo a agulha no primeiro pontinho cinza, laço o fio, uma corrente. Volta no mesmo ponto de base, um ponto baixo. Essa carreira será 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos. 3 laçadas na agulha, conta 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Na direção aqui do quarto ponto, vamos introduzir a agulha bem na laçadinha da parte de trás do ponto. Aqui, quanto mais apertado for seu ponto, mais difícil vai ser de passar a agulha nesse pontinho. Então, vamos passar aqui. Então, vem aqui na laçadinha e passa a agulha. Tira de 2 em 2 para formar o ponto alto triplo. Pula um ponto de base, bem no próximo, e vamos fazer 2 pontos baixos de espaço. Novamente, 3 laçadas na agulha. Vamos contar, voltando para a parte de trás, 3 pontinhos. 1, 2 de espaço e o terceiro onde vamos fazer o ponto. Então, novamente, passa a agulha aqui nessa laçadinha da parte de trás do ponto. E tira de 2 em 2. Pula um ponto de base. E agora, aqui na parte central do tapete, nós vamos trabalhar igual a carreira anterior de X. 14 pontos baixos. Aqui temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aqui vamos fazer o xizinho. 3 laçadas na agulha, conta 4 pontinhos. Aqui na direção do quarto ponto, vamos vir aqui no ponto baixo e passar a agulha no pontinho de trás do ponto. Laça o fio e tira de 2 em 2 para formar o ponto alto triplo. Desta forma, pula um pontinho de base e faz os 2 pontos baixos de espaço. Novamente, 3 laçadas na agulha, volta 3 pontinhos para trás. Então, pula 2, no terceiro, faz o ponto alto triplo para formar o xizinho. Tira de 2 em 2.
pula um ponto de base e trabalha os 14 pontos baixos. Então, notem que essa carreira, o X vai ficar bem no centro dos 2X da carreira anterior. Então, aqui no começo só temos um, ele vai ficar entre o X e o começo do trabalho. Então, agora nós vamos fazer mais 2 repetições de 14 pontos baixos e o X. Então, vamos fazer 14 pontos, um X aqui na parte central dos 2X da carreira anterior. 14 pontos, um X aqui no final, entre o último X e o final do trabalho. Aqui vamos finalizar com 5 pontos, igual aqui do início. Então, vamos iniciar com 5 e finalizar com 5 pontos também. Então, essa carreira será 5 pontos, 1x, 14 pontos, 1x, 14 pontos, 1x, 14 pontos, 1x, finaliza com 5 pontos. Então, vou finalizar essa carreira e volto a mostrar para vocês a continuação do nosso tapete. Concluindo a carreira, vai ficar desta forma. Então, vai ficar 4 xizinhos na carreira. Termina e inicia com 5 pontos e a parte central com 14 pontinhos. Agora, eu vou mostrar para vocês a continuação do tapete. A próxima carreira será apenas de pontos baixos. Então, iniciamos com uma corrente, volta no primeiro ponto e trabalha um ponto baixo. Nós vamos trabalhar 68 pontos na carreira, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, é um ponto para cada ponto baixo, e aqui onde temos o ponto alto triplo, também um pontinho baixo. E continua a sequência de um ponto para cada ponto de base, dando um total de 68 pontinhos. Então, vou trabalhar com um ponto para cada ponto de base e fazer um nozinho, passando o novelo por dentro da laçadinha, lá no final. Então, eu volto a mostrar para vocês a continuação do tapete. Então, feita a carreira de pontos baixos, vai ficar desta forma. Super fofo, não é mesmo? Então, a próxima repetição será aqui a carreira de ponto cinza, que é uma carreira de ponto alto e uma de ponto baixo. Vai pelo direito com ponto alto, volta com ponto baixo pelo avesso. E 2 carreiras de pontos baixos. Então, a próxima repetição não teremos xizinho. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que se inicia essa última repetição. Então, aqui eu fiz o nozinho do fio rosa, vou introduzir a agulha no primeiro pontinho, laça o fio cinza e sobe 3 correntes. Dá a laçada e agora trabalha com um ponto alto para cada ponto de base, dando um total de 68 pontinhos altos na carreira. Então, trabalha desta forma até o final da carreira, um ponto para cada ponto de base. Finaliza a carreira, então sobe uma correntinha e volta trabalhando com um ponto baixo em cima de cada ponto alto de base, dando um total de 68 pontinhos baixos. Então, vou trabalhar essas 2 carreiras, que são repetições aqui das carreiras cinzas anteriores, e eu volto a mostrar para vocês a continuação do tapete. Trabalhei minhas 2 carreiras com o fio cinza, uma carreira de ponto alto e uma de ponto baixo, cada uma com 68 pontos. Agora, nós vamos trabalhar 2 carreiras apenas de pontos baixos, na cor rosa. Vamos lá? Então, agora, fiz o nozinho aqui com o fio cinza, vou vir aqui no primeiro pontinho, laçar o fio rosa e fazer uma corrente. Volta no mesmo ponto de base, um ponto baixo. Todas as carreiras de ponto baixo, vamos iniciar com uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto de base. E agora, vamos trabalhar com um ponto baixo para cada ponto de base da cor cinza, dando um total de 68 pontos baixos na carreira. Então, nós vamos trabalhar desta forma até o final da carreira, um ponto para cada ponto de base. E vai ficando assim. Então, chegou no final da carreira, sobe uma corrente e volta trabalhando com um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Nós vamos trabalhar 2 carreiras apenas de pontos baixos
igual trabalhamos aqui, antes de fazer o X. Então, vou trabalhar essas duas carreiras, ponto baixo em cima de ponto baixo, e volto a mostrar para vocês a continuação do tapete. Trabalhei minhas duas carreiras de pontos baixos e vai ficar desta forma. A partir daqui, o nosso trabalho será repetição. Então, nós vamos repetir uma carreira aqui da primeira carreira de xizinho. Então, em cima das duas carreiras de pontos baixos, vamos trabalhar uma de ponto alto cinza e uma de ponto baixo cinza. Então, repetir essa primeira camada aqui do X. 14 pontos baixos, um xizinho. 14 pontos baixos, um xizinho. Repete até o final da carreira. Volta com uma carreira de ponto baixo rosa e trabalha mais duas carreiras na cor cinza. Uma de ponto alto, uma de ponto baixo. A de ponto alto sempre no lado direito, a de ponto baixo no lado avesso. Aqui, duas carreiras apenas de pontos baixos na cor rosa. Então, repete a segunda camada com o xizinho. Aqui será 5 pontos baixos, um X. Aqui na parte central do tapete, 14 pontos baixos, um X. 14 pontos baixos, um X, 14 pontos baixos. Finaliza com um X e 5 pontos baixos. Volta trabalhando uma carreira de pontos baixos na cor rosa. Então, repete a sequência das duas carreiras cinzas. Uma carreira de ponto alto, uma de ponto baixo, e repete as duas carreiras apenas de pontos baixos na cor rosa. Então, sempre vamos intercalar. Uma repetição com X, uma repetição sem. Uma repetição com X, outra repetição sem X. E intercalando os xizinhos. Em uma repetição com 14 pontos e o xizinho, na outra começa com 5 pontos e o xizinho. Então, cada repetição nós temos aproximadamente 12 centímetros. Então, a cada repetição, seu tapete vai aumentar mais ou menos 12 centímetros. Claro que isso vai depender da tensão do seu ponto. Quanto mais apertado, menor ele vai ficar, e quanto mais solto, maior ele fica. Então, vou repetir essa mesma sequência das duas camadas de X e duas camadas sem X, mais 5 vezes, que vai dar um total de 72 centímetros, mais ou menos. Então, é sempre essa sequência. Então, agora nós vamos repetir esta camada com X, uma sem, uma com X, uma sem, até completar os 72 centímetros. Então, eu volto a mostrar para vocês a continuação do nosso tapete. Então, aqui eu repeti mais 5 vezes a sequência. Então, é sempre duas carreiras de pontos baixos na cor rosa, duas carreiras na cor cinza e uma carreira com os xizinhos. Então, a gente sempre vai intercalar o xizinho. Então, ele sempre vai ficar no centro da carreira anterior. Então, eu fiz essa repetição e finalizei aqui com duas carreiras na cor cinza e duas carreiras na cor rosa. Então, são duas carreiras de ponto baixo na cor rosa. É a carreira onde não tem os xizinhos. E aqui encerramos a primeira parte do nosso tapete. Em breve, a segunda parte estará disponível aqui no canal. Então, fiquem ligadinhos, que na segunda parte eu vou ensinar o contorno e o acabamento do tapete. Então, beijos e até a próxima, pessoal!